O experimento de aprisionamento de Stanford. Um psicólogo, ele recrutou meninos para serem policiais e detentos numa espécie de encenação. Só que os homens que encenaram ser os policiais levaram tão a sério que começaram a maltratar aquelas pessoas que seriam supostos detentos. E isso revelou algo da psique humana chamado efeito Lúcifer. Essa história aconteceu em 1971 na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eles utilizariam uma repartição da universidade para ser a prisão. E foram orientados para levar aquilo a sério, como se fosse de fato a vida real. Os que foram convidados para serem guardas ganharam roupas a caráter e também um óculos escuro para expressar autoridade. Já os que foram designados para serem detentos ganharam uma roupa com uma numeração de identificação. Os guardas foram instruídos a manterem a ordem no local sem que houvesse agressão. E o interessante de toda essa história é que no decorrer do tempo, Philip Zimbardo, acompanhando por câmeras tudo aquilo que acontecia, percebeu como eles começaram a levar a sério aquela situação. Os guardas assumiram de fato um papel de guardas, parecia que eles tinham perdido a personalidade deles e assumido uma nova pessoa, um novo personagem. E a mesma coisa acontecia com os detentos, que se acuaram e ficaram com medo no local. Em poucos dias, os guardas se tornaram sádicos e cruéis, e os detentos levavam aquilo como se fosse de fato uma prisão, isso que é o mais impressionante. A situação ficou tão extrema que existem relatos de que os prisioneiros começaram a fazer as necessidades em baldes. O ambiente ficou inabitável e todos começaram a surtar lá dentro, inclusive os prisioneiros. As pessoas começaram a perder a sua identidade e isso foi batizado de efeito Lúcifer. E esse efeito foi principalmente percebido nos policiais, nos guardas, porque eles assumiram o papel e começaram a fazer coisas horrendas com aquelas pessoas. E o efeito Lúcifer foi manifesto nesses guardas por conta que eles encararam de tal forma aquela situação que obedecer e fazer o dever era o mais importante, independente se causasse dor em alguém. Então, Philip Zimbardo percebeu através daquele experimento que pessoas boas poderiam cometer atrocidades, sendo que estivesse sob o jugo de uma autoridade num experimento como esse, por exemplo. E para você perceber como é tão sinistro o efeito Lúcifer, subordinados de Hitler também colocavam e alegavam que só estavam fazendo atrocidades porque estavam sob obediência, porque estavam obedecendo a uma autoridade. Mas voltando para o experimento de aprisionamento de Stanford, um experimento que deveria durar 2 semanas, durou apenas 6 dias, tamanha calamidade que foi lá dentro. Zimbardo percebeu que estava grave a situação no local e então decidiu interromper o experimento porque as pessoas perderam o controle. Depois que retiraram aquelas pessoas do local, perceberam que muitas delas estavam perturbadas e cheias de problemas. Muitas delas começaram a ter crise de identidade e já não sabiam quem eram mais. Mas quando começaram a perguntar para aqueles meninos que interpretaram os guardas, eles disseram que apenas estavam encenando e cumprindo o seu dever. Você que chegou até esse ponto do vídeo, eu vou deixar um card sobre o efeito Lúcifer numa máquina de infligir choques. Um homem fez um teste com um outro homem para ver se ele daria choques em outra pessoa até a morte. Então testando o efeito Lúcifer na psique dessa pessoa. Olha só que maluco. Então, se você está curioso, dá uma olhadinha que o vídeo está aqui em cima. O que você achou do experimento de aprisionamento de Stanford? Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu agradeço, galera. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço e tchau, tchau.